Fala turminha, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula, beleza? E na videoaula de hoje nós vamos aí, novamente, como vocês já sabem, né, dar continuidade onde a gente parou na nossa última videoaula, certo? Na nossa última videoaula a gente aprendeu o nome de 8 brinquedos diferentes, certo? E a gente realizou uma atividade na página 42 sobre os nomes desses brinquedos, certo? Que foi essa atividade aqui, ó. Lembram? Pronto. E aí mesmo no fim da página 42, inclusive no fim do vídeo, eu deixei uma pequena explicação e também lembrei que essa explicação só iria ser utilizada no nosso próximo vídeo, certo? Ou seja, no vídeo de hoje, tá? E a gente tem uma explicação para diferenciar o que é singular e o que é plural, tá? Como vocês já devem saber, já que esse é um assunto que vocês aprendem nessa série em português, singular e plural é uma diferença que a gente usa para falar sobre a quantidade das coisas, certo? Então, quando uma coisa está no singular, é porque a gente só tem uma dessa coisa, tá? Então, se eu pegar esse livro aqui e disser este é um livro, é porque eu apenas tenho um livro na minha mão, tá? Mas se eu pegar aqui e usar esses 3 livros, eu tenho que dizer estes são 3 livros ou estes é 3 livros. A gente diria estes são 3 livros, né? Já que a gente está falando do plural. Então essa é a diferença, né? Plural é quando você tem mais de uma coisa, seja ela da mesma ou não seja o mesmo objeto, certo? Ou a mesma pessoa. Você pode ter uma pessoa ou várias pessoas, ou um objeto ou vários objetos, certo? É assim que a gente usa o singular e o plural. E é isso que a gente vai aprender na videoaula de hoje, certo? Só que referindo-se aos brinquedos e as brincadeiras que a gente aprendeu na nossa videoaula passada, tá? Bom, aí na página 42, a gente teve um pequeno exemplinho já, certo? E também, além de usar o singular e o plural, nesses exemplinhos a gente usou os pronomes referentes à distância, né? Se esse brinquedo vai estar perto ou se esse brinquedo vai estar longe, tá? Então, a gente aprendeu nesse exemplo 2 coisas, certo? Singular e plural e pronomes relativos de distância, se está perto ou se está longe. Então, vou mostrar aqui o exemplo para vocês, né? Refrescar a memória, e aí vocês vão entender como funciona agora na prática, tá? E a gente vai realizar uma pequena tarefinha baseado nesse exemplo, certo? Bom, aqui na página 42, ó, no fim da página a gente teve esses 2 quadradinhos aqui com 2 exemplos, certo? No exemplo A, a gente teve um garoto, tá? Que ele está em um brinquedo que contém 2 escorregadores, certo? Uma pequena gaiolinha com 2 escorregadores. E aí ele fala, these are slides, certo? Se a gente for parar para pensar, a gente já sabe que tem 2 escorregadores, né? Então não dá para dizer estes é um escorregador. Então estes são escorregadores, porque tem 2. Those are slides. A gente aprendeu que o nome do brinquedo é slide, certo? Escorregador. Só que no plural a gente acontece o quê? Ganha uma letrinha S no final da palavra, né? Então a gente fala slides a partir de agora, porque são 2 escorregadores, certo? E ele usou no comecinho da frase a palavrinha these, certo? Como vocês podem ver que é essa palavrinha aqui, ó, tá? E essa palavrinha quer dizer estes. Mas por que será que ele usou a palavra estes escorregadores? Estes são escorregadores. Bom, vamos parar para reparar onde é que esse garoto está. Ele está em cima do escorregador, certo? Então, se ele está em cima do escorregador, é um sinal de que esse brinquedo está muito próximo a ele, tá? Então, se está muito próximo, eu não vou dizer que aquele é um escorregador, né? Se eu estou em cima do escorregador e alguém me perguntar, eu vou dizer, ó, esse é um escorregador, certo? Então, vão decorando aí, certo? Que a palavrinha these, deixa eu aproximar bastante aqui da câmera, ó, decora essa palavra. E se possível, você pega o lápis e circula aqui embaixo. A palavrinha these quer dizer este ou este, certo? Como ele está falando de 2 escorregadores, ele quis dizer aqui nesse quadradinho, estes são escorregadores, certo? Vamos agora ao exemplo de letra B. Aqui a gente tem essa garota que está num parquinho de diversão, né? Aqui a gente vê 2 merry-go-rounds, aliás, 2 merry-go-rounds, certo? E a gente, só relembrando,
merry-go-round, a gente aprendeu que o nome desse brinquedo é gira-gira, certo? A gente sobe nesse brinquedo e fica girando, como o próprio nome diz, tá? E aqui vamos ver, a gente pode ver que além de ter dois escorregadores, ela está um pouco afastada desses dois, escorregadores, gira-giras. Além de termos dois gira-giras, ela está um pouco distante desses dois gira-giras, percebem? Então a estrutura da frase que ela vai falar já vai mudar, né? Porque ela não vai dizer estes são, já que ela está um pouco longe, ela vai dizer agora aqueles são gira-giras, certo? Então, vamos ver qual é a diferença. Quando a gente falou este ou estes, que a gente está perto, a gente usou a palavrinha these, tá? Deixa eu pegar sua canetinha aqui rapidão. E agora que nós estamos falando de uma garota que está mais afastada dos brinquedos, ela falou those, tá? Então qual é a diferença? A palavrinha these quer dizer este ou estes, e já que ela está um pouco longe, ela falou aqueles são gira-gira, certo? Ela usou a palavrinha those. Então essa é a diferença, ó. These quer dizer este ou estes, e those quer dizer aquele ou aqueles, tá? No caso, aqueles são gira-giras, certo? Deu para entender bem esse exemplo, né? A explicação é bem simples, tá? A gente só usa duas palavrinhas para dizer se o objeto está perto ou longe. É these, que são estes, ou those, que são aqueles, certo? E aí na página 43 a gente vai ter uma pequena atividade sobre isso, tá? São só a letra A e B, certo? É bem simples para vocês fazerem o uso desse aprendizado de hoje. E vamos lá, certo? Aqui nessa atividade, write these or those. Escreva ou complete com estes ou aqueles, certo? Aqui a garota está falando que estes desenhos aqui no chão são amarelinhas, certo? Como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Tem duas amarelinhas, tá? Desenhadas aqui no chão. E a gente aprendeu que o nome das amarelinhas é hopscotch, certo? Só que como eu estou falando de amarelinhas no plural, então a palavrinha mudou um pouco, né? Ganhou um E e um S aqui no final, ficando hopscotches, certo? E traduzindo aqui essa parte que está incompleta, eu tenho aqui são amarelinhas, tá? E aí vocês vão analisar, essa garota está perto ou ela está um pouco longe das amarelinhas? E aí, qual é a palavrinha que a gente usa quando estamos perto? Qual é a palavrinha que a gente usa quando estamos longe, certo? Então vocês vão preencher aqui com these ou those, certo? Lembrando que these quer dizer estes ou estas, e those quer dizer aqueles ou aquelas, certo? Então vocês vão observar corretamente na página 42, de acordo com o exemplo, e preencher aqui. Mesma coisa se aplica na letra B, certo? Aqui a gente tem um garoto que está nos balanços, né? Ele está em um desses três balanços. E aqui, traduzindo, a frase incompleta fica are swings, são balanços. São balanços, certo? Agora, estes são balanços ou aqueles são balanços? Como vemos que ele está próximo, então já dá para termos uma ideia, né? Novamente, vocês vão seguir a mesma regra da letra A e completar com these ou those, certo? Estes ou aqueles. É isso, pessoal. Essa foi a videoaula de hoje, certo? A explicação foi bem simples, tá? E é isso. Divirtam-se respondendo essa atividade e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye.